Bem-vindos a mais um episódio de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea portuguesa. Hoje temos como convidada Olga Roriz, coreógrafa reconhecida. É uma honra estar presente e a partilhar este momento contigo. Haverá imensa coisa para dizer, ficará muito mais para falar, mas porque já partilhaste várias vezes o teu percurso, a tua história, os teus interesses, mas é importante também ficar o tipo de registro para quem ficará mais curioso ou não pelo teu trabalho e também o teu percurso, não é? Mas esta personagem que foi surgindo ao longo das temporadas todas de trabalho, não é? E de vida, claro, fico a pensar como é que Olga Roriz hoje sonharia de alguma forma isto tudo surgir, não é? Uhum. E esse sonho, como é que acontece? É engraçado. É engraçado, estás a falar de personagem, porque eu às vezes sinto-me uma personagem. Sim. Quer dizer, às vezes sinto-me fora de mim, estás a ver? Sim. A sensação de ter também uma câmara fora de mim, sempre. Bonito. Eu acho que isso tem a ver com... É preciso não esquecer que qualquer criança que começa a dançar tem o espelho à frente a vida inteira. Sim. Que é horrível. É bom por um lado, mas porque, no fundo, o meu primeiro mundo era a minha imagem. Uhum. O mundo lá fora era a minha imagem. Certo. O mundo cá dentro era a minha imagem. Aquilo que eu tinha, onde eu tinha prazer, era a minha imagem. Sim. Portanto, é tudo a imagem deste... O crescimento de um bailarino a nível da formação. Uhum. Agora, realmente, em relação ao sonho, eu costumo dizer que não sonhei ser bailarina, e é verdade, porque não posso dizer, eu sempre fui, não é isso. Eu recordo-me, a minha recordação, as minhas memórias vão até aos 3 anos, talvez, de estar sempre a encenar coisinhas. Não é, Okay. nem sei se era só bem dançar, mas a arranjar cantinhos com umas musiquinhas e a roupa e depois querer mostrar. Okay. Não era só um prazer meu, que também eu tinha, mas também de mostrar. Portanto, eu fui-me impondo. Porquê é que eu fiz isso? Tenho-me perguntado ultimamente, este último ano tenho-me perguntado porquê esta questão de porquê é que uma criança tão pequena tinha tantas fugas já. Uhum. Não é? Achas queria já manipular o tempo? Eu acho que sim. Sim, para fora, não é? Sim, manipular o tempo, sair do dia a dia, expor-se, chamar a atenção também. Mas não era só isso, porque quer dizer, nós podemos chamar a atenção de muitas formas e depois a chamar a atenção não vai connosco a vida inteira. Claro. E realmente tive uns pais que eu consegui muito bem chamar a atenção, pelos vistos. Eu chamei-os mesmo a atenção, tipo, meninos. E pronto, como sabes, nasci em Viana do Castelo. Sim. Em Viana do Castelo não há nada, mas eles podiam ter vindo para o Porto. Certo. Mas eu acho que a minha mãe só gostava de vir ao Porto fazer compras. Okay. Agora, vir para o Porto viver, não era... era muito escuro, estava sempre a chover, pior do que Viana do Castelo, sim, não é? Sim. Bom, e então a decisão foi mesmo ir para Lisboa. E esta vivência de um casal que se foi dividido, porque o meu pai teve que ficar em Viana do Castelo a trabalhar, que era um dos sócios fundadores dos Taleiros Navais de Viana do Castelo, portanto teve que lá ficar. Sim. E a minha mãe veio com a minha irmã. A minha irmã nunca mais me perdoou da separação com o pai. Nunca mais perdoou, foi mazinha até quando pôde. Mas o que é verdade é que realmente eles deram uma hipótese Mas vieram para Lisboa carreira. Por causa desse desejo que tinhas de, exatamente, de dançar. Na escola. Sim. Pronto, eu muito rapidamente comecei na Margarida Abreu, perdão, e depois fui para o Teatro São Carlos, portanto foram 10 anos dentro de um
teatro de ópera, Sim. que é o que é, não é? E que foi o que foi. Sim, e como é que foi esse percurso no Teatro São Carlos? Ou seja, há uma formação Havia uma formação Sim. com a mestra Ana Ivanova, que era uma bailarina da Pavlova, da companhia da Pavlova. Portanto, uma mestra russa, com técnica russa, e já tínhamos contemporâneo. Sim. Todos os sábados tínhamos contemporâneo. E depois, a formação foi impecável, não há nada a dizer. Uma técnica, um modo de passar o que era a dança, não só a nível técnico, mas a nível artístico, com alta qualidade. Foi realmente um privilégio estar exatamente naquele momento, àquela hora, naquele lugar. Mas depois foi toda a vivência nas temporadas do Teatro São Carlos. Eu vi desde a Martha Graham a dançar, o Dominique Merci, o Ballet Théâtre Contemporain, o Nureyev, a Margot, as grandes óperas, não é? Os grandes Wagner, os grandes Verdis. E eu via, ia mesmo ver, fugia para o camarote real, nem era o presidencial, para o camarote real, ali a meio, só chegava assim até aqui. E lembro-me de ver as óperas todas. Eu estava sozinha, eu não ia com as minhas colegas. Mas pronto, vi imensa coisa. Não só entrava nas óperas, porque a partir de uma certa altura não éramos ratinhos da ópera, e entrávamos imensas óperas, fiz imensas óperas, como fui vivenciando e experienciando isso. O que é que isso me fez? Eu acho. Qual foi esse impacto? É que me puxou pelo lado criativo. Quer dizer, o meu lado criativo nunca cedeu. Porque, como tu sabes, e a maior parte das pessoas imagina, a formação de um bailarino profissional é uma coisa duríssima. Sim, exige muita disciplina, há um lado muito rígido também. Muito rígido, muito cansaço, é muito duro. Portanto, a parte criativa da criança pode esvanecer-se, claro, não é? Claro. E eu acho que eu fui sempre puxada. O meu lado criativo estava sempre ativo. Mas puxada pelos professores? Não, por aquilo que via. Porque eu via espetáculos quase todas as semanas, não é? E ficavas tu fazes a uma criança, que eu acho que é o que faz falta às nossas crianças, é verem coisas, é ir aos museus, é verem espetáculos, porque todos nós temos essa capacidade criativa, mas ela tem que ser puxada e estimulada, não é? Estimulada. E é vermos arte. Não há outra hipótese. Não há mesmo outra hipótese. E eu tive esse privilégio. Realmente foram até aos 18 anos intensivos mesmo desse lado criativo, e depois de formar o meu mundo, não é? De começar a perceber como é que isso era aconteceu, essa formação do mundo que já vinha ali de trás aos 3 anos em casa puxar para esse público mais familiar. Acho que foi este percurso todo. Depois entro na Gulbenkian, não é? E o que é muito importante na Gulbenkian é depois o contacto que tu tens com as várias linguagens de vários coreógrafos, que nós trabalhávamos todos os meses com coreógrafos diferentes. Sim. E tu vais começando a perceber aquilo que tu gostas, aquilo que tu tens mais a ver com esta linguagem. Com aquela não tens nada a ver. Quando é que sentiste estar perante a primeira vez que eu senti algo de muito diferente foi quando entro no conservatório, porque dá-se o 25 de Abril, portanto São Carlos fecha, e eu ainda não tinha a formação completamente acabada. Eu tinha 17 para os 18 anos e vou para o conservatório, para os 2 últimos anos do conservatório. E aí começo a fazer a técnica Graham, uma das técnicas modernas, portanto, que não é bem aquele contemporâneo que eu fazia lá no Teatro São Carlos. E ao mundo. No momento em que eu me sento no chão e começo a perceber que o meu tronco tem um poder incrível, não é? Esta relação com o chão, eu sempre fui muito telúrica também, não sei se tem a ver... tem a ver talvez com Portugal, mas também a terra. Vieira do Castelo, que é mesmo terra. Bom, eu sinto-me poderosa mesmo, porque até aí o clássico ainda era uma visão muito forte para mim, e continuo a gostar, mas eu descobri outra coisa. Descobri uma forma de comunicar pelo meu corpo de uma maneira muito diferente. Então essa transformação de uma verticalidade, de um tudo isso tipo foi de linhas, o espaço, o peso do corpo, tudo se modificou.
pronto, e mesmo a relação que eu tenho comigo própria e o chão, e o meu peso, e a maneira como dali eu posso voar. Sim. Chamarias isso uma espécie de empoderamento, ou seja, em ti uma força que se revelou e que talvez também por aí, mas muitas outras coisas. Teve também a ver com um lado criativo. Foi uma panóplia de movimento, outro, que o meu corpo descobriu. Porque obviamente aí vem o empoderamento também. Claro. Depois, quando vou para a Gulbenkian, portanto, eu já tenho estes dois lados, tecnicamente forte no clássico, mas também com conhecimento já do contemporâneo, e depois as linguagens, como tu sabes, os coreógrafos depois não são Graham, nem Cunningham, nem Limon, apesar de tu sentires que têm várias técnicas diferentes, que se cruzam. E uns têm a ver com o espaço, outros têm a ver com a relação com um corpo e o outro corpo, e tudo aquilo. O Louis Falco, quando veio o Louis Falco, realmente, não foi só eu, acho que todos os bailarinos da companhia do Ballet Gulbenkian se modificaram. Mas bom, ao longo desse tempo eu fui também percebendo qual era a minha linguagem, porque não fui perdendo esse lado criativo. E que linguagem é essa que começou a surgir? Ou seja, como é que... Tem muito a ver com, mais uma vez, com esse... Tem a ver também com o meu corpo, não é? Com a minha estatura, com as minhas pernas curtas, com o meu tronco comprido, com o pescoço comprido, os braços compridos. Portanto, há aqui qualquer coisa que se começa a viver no meu tronco, e que eu começo a perceber que as minhas pernas são de menos importância. Elas só existem para me agarrar ao chão e pronto, para me deslocar. Sim. Mas no fundo é este meu tronco que tem tudo. E no fundo é no tronco que temos os órgãos todos, não é? O estômago, o coração, os intestinos, o pâncreas, está tudo aqui. Onde estão as emoções também. Tudo, exatamente. E bom, toda essa minha paixão, essa mulher apaixonada e reivindicativa e forte. Ainda és. Aos 20 e tal anos, tu achas que vais mudar o mundo, não é? Sim. E achavas que... Eu achava, claro que sim. Sim. Claro que achava. E era muito atenta também ao que estava a passar à minha volta. E depois houve outra coisa muito interessante, que foi conseguir, ao estar no Ballet Gulbenkian, realmente mais outro privilégio, conseguir perceber aquilo que eu não queria, aquilo que não me interessava. Que é importante também perceber. É importantíssimo, porque às vezes andamos a bater aí com a cabeça nas paredes a fazer coisas que, bom, só por experiência, não é isto. Sim. Next. Sim. Então, eu ao olhar ou ver outros coreógrafos, ou ver outras maneiras de estar na dança, eu percebi, não, eu não quero isto, eu não sinto nada. Eu preciso de gente, a sensação de que eu precisava de gente no palco, e de falar com o público, e que o público pudesse refletir-se, mesmo coisas pequeninas como a maneira de vestir. Sim. Estar normal ali, como se tu pegasses numa roupa que tens em casa e trouxesses para o palco. E pronto, isto obviamente no início dos anos 80 era muito forte, não é? Sim, era muito revelador, era as músicas, trazer Nina Hagen, pronto. Havia ali uma série de coisas que eu sentia que era aquilo que eu queria dizer, ou queria começar. Assim como a fala. Mas eu não comecei pela fala, mas percebi-me que a respiração, quando eu sentia a respiração do bailarino, era como se eu fizesse um zoom, não é? Como se a câmera fosse... Eu disse, uau, é isto. E sentia, palpava a pessoa, quase como se sentisse a pessoa que está ali. Sim, a proximidade, não é? Que a respiração faz parte do corpo. Exato. Sim. E então comecei logo a trabalhar com a respiração, com o cansaço, aquela coisa de ver o bailarino sempre a sorrir, muito distante. Eu disse, não, mas não é isso, estás cansado e eu quero ver que estás cansado. Claro, era um pouco fictício, não é? Aquela imagem de e por isso feição. Nessa altura achavam que eu era uma mulher muito agressiva, porque aquilo tudo era agressivo para o público. Sim. O ouvir o corpo a bater no chão, quando se acha que o bailarino deve ser levezinho, não se deve ouvir nada. Certo. Ouvir o cansaço, a respiração, portanto, todas essas coisas foram uma procura e uma descoberta também para mim nessa altura na Gulbenkian. Portanto, a Gulbenkian tinha um ateliê de criação onde os jovens bailarinos poderiam fazer umas coisas. Eu não tive coragem para fazer no primeiro ano, nem no segundo, acho que foi no quarto ano. Sim.
Não tinhas coragem no início porque ainda estavas à procura e não sabias? Não só entrar no Ballet Gulbenkian como bailarina, dos 19 para os 20, é obra. Obra no sentido de tens muito respeito pelo grande auditório. Claro. Mas eu vou fazer alguma coisa para aquele grande auditório. Não estou ainda preparada. E depois porque era muita atenção, muita concentração, de passar para uma companhia profissional, não é a mesma coisa, não é? Do que estar, mesmo tendo estado muitas vezes no palco do Teatro São Carlos, não é o mesmo. Sim. E então houve ali um momento de recolhimento e de ter mais atenção para comigo e perceber o que era, porque no fundo é uma selva. Tu vais para uma companhia com, ainda não sei, na altura tinha uns 50 bailarinos, depois a companhia acabou por reduzir. Eu era fã de alguns deles, portanto também trabalhar ao meu lado, fazer aula ali com o Gerd Thomas, Graça Barroso, com uma série de pessoas que uau! Sim. Portanto, eu reduzi-me um bocadinho à minha insignificância. Claro. E só 4 anos depois é que tive a coragem de... E com um amigo meu, na altura, com o Gagi Ismaili, ele também queria fazer, também não tinha coragem de fazer sozinho. Embora lá vamos fazer os dois. Ajudaram-se. Portanto, ainda fizemos, acho que 2 ateliês em conjunto. E depois cada um foi tomando o seu rumo e perceber-se o que era de quem. E falas um pouco desse contexto, ou seja, estás em Lisboa, que cidade era essa que vivias nesse momento, que estavas a começar a descobrir ainda esse desejo e encontrar um percurso? Essa cidade para mim era o estúdio. Ok. Era o estúdio, era o palco, eram as luzes, eu estava lá dentro completamente. Sim. Claro que gostava muito da cidade de Lisboa porque era uma cidade bonita, aberta, o rio, não tinha muitos carros ainda. Claro. Portanto, era muito mais bonita que agora. E para mim, eu acho que o meu pensamento aqui é que eu tenho um lugar. E continuou, porque essa cidade transformou-se no país, não é? Sim. E fui ficando aqui, porque achava que eu tinha realmente aqui um lugar e que não precisava de ir para outro sítio qualquer. Muitas vezes perguntam porque é que fora. Porque é que não foi. Eu estive para ir para o Mudra, fui aceito no Mudra. Na altura a minha mãe não me deixou. Pronto, para mim o beijar na altura era o máximo. Claro. Mas disse, não, menina, não sai nada, agora vai, não, nem pensar. E não mas fui. Isso não te limitou. Aí seria o momento. Claro. Se eu tivesse saído, eventualmente eu não tinha voltado. Não sei. Sim. Isso não aconteceu e depois abriu-se todo... Na altura ainda era aluna do Teatro São Carlos. Portanto, foi esta continuação toda que eu te digo e comecei a perceber que aquele é o meu lugar. O Ballet Gulbenkian era um sítio privilegiado, não só de Portugal. Sim. Gulbenkian, nos finais dos anos 80, era das melhores companhias de repertório da Europa. Sim. Portanto, todos os anos fazíamos digressões internacionais, portanto, tínhamos o termo de comparação também. Sim, com o que se passava lá fora. E aí já com as minhas coreografias, porque eu, a partir dos 24 anos já começo a coreografar. Exato. Como é que isso portanto, começa? Foi muito cedo. Sim. E foi, não foi Achas que foi muito cedo para ti, na altura? Não. Foi o momento certo. Foi muito cedo. Sim. Eu, no fundo, era ainda uma bailarina do corpo de baile e já estava a coreografar para os meus ídolos. Assim, foi uma coisa esquisita. Era estranho. E ainda por cima eu trazia essa tal linguagem que eu andava à procura, que às vezes não era muito bem aceite. Exatamente. Como é que reagiam os pares, o público? Era complicado. Mais os colegas. Claro. Não é? Mas isso não dá jeito nenhum. Mas isso dói. Mas depois fazer peças que uma noite eram homens a dançar e outra noite eram mulheres a dançar, tudo igual. Aquilo é tudo um bocado estranho. Sim. Não sei de onde é que aquilo me vinha, mas pronto, vinha deste percurso de pensamento e de estar. Na altura era muito engraçado que eu achava que homens e mulheres eram a mesma coisa, para mim, mesmo sexualmente. Sim. Portanto, um pensamento muito à frente. Era assim, eu gostava daquela pessoa, não gostava daquela pessoa. É um homem. Sim.
E isso via-se e refletia-se nas minhas peças. Sim, sim. E para quem via na altura era E para um quem pouco... via de fora talvez não percebesse bem. Aconteceu também que o público do Ballet Gulbenkian modificou-se completamente. Começou a vir um público muito mais jovem. Exato. Sim, E eu sei, tenho a consciência, e disseram-me também de fora, porque eu também estava muito por dentro, que isso aconteceu, na realidade. E eu cheguei a trabalhar na Nina Hagen. O que era a Nina Hagen, senão um problema de violência doméstica? Sim. É muito falada essa obra. Com aquela mulher, não é? É muitas vezes referenciada, ou muitas vezes... Pois, porque na altura aquilo foi mesmo... Era muito duro, mas para mim era algo muito claro na minha cabeça, que eu tinha que falar sobre aquilo, porque é algo que me perturbava. E eu sempre, até hoje... sempre pensei no meu trabalho, ou aquilo que eu quero fazer, as ideias que eu quero pôr no palco, geralmente têm a ver com um desconforto que eu tenho sobre isto ou aquilo. Ou sobre coisas que eu ignoro, que não sei bem e que quero aprofundar. Sobre coisas que eu costumo fugir. Okay. Portanto, é uma espécie de não é bem um escape, mas há ali um trabalho de consciencializar coisas que me perturbam, realmente. Que me perturbam, que me perturbam porque posso falar sobre a violência, sobre a guerra, sobre a pobreza, sobre a fome, como sobre a morte, que é algo que eu não que apetece ir lá tocar. Exatamente, exatamente. Pronto, sempre fui assim, nunca achei que o amor não me interessa falar sobre o amor no palco, sobre a felicidade. Não, é mais sobre paixão. Sim. Mas assim, mais... Pronto, estou a falar no grosso da minha... Claro. Deste tempo todo. Agora já é diferente. Os meus 66 anos já me traz outra tranquilidade, um humor. Mas o humor não é só de agora, o humor já vem há uns 10 anos atrás. Mas é um tipo de humor muito específico, não é um humor gratuito? Sim, é mais o absurdo. Sim, o absurdo do humor. Portanto, há outro tipo de maturação, dessa curiosidade, não é? E, de certa forma, colocas ou seja, procuras esse desconforto, não é? E colocas-te nele. Coloco-me nele, mas de uma forma diferente. Portanto, há uma evolução da pessoa, não é? Todos nós evoluímos. E tem outra coisa, claro que ao longo deste tempo eu tenho métodos de trabalho, não é? Tenho métodos de trabalho muito diferentes. A maneira como eu trabalhei com a Gulbenkian é um método mimético, portanto eu fazia os movimentos, os bailarinos acabavam por copiar entre aspas, porque os interpretavam. Claro. E no fundo, quando eu saio da Gulbenkian, começa um método de trabalho que tem a ver com a improvisação. Isto, como é que isso chega ao teu trabalho? Isto começa a surgir nos meus solos. Foi quando eu começo a fazer os solos, perdão, que eu começo a perceber que é assim que eu quero trabalhar com os bailarinos. É nessa busca da improvisação, de filmar, depois começar a fazer o puzzle, coisas que eu gosto, que não gosto. Mas eu na Gulbenkian não poderia fazer isto. Uma companhia de repertório, o timing, aquilo é fortíssimo. Um mês, 4 semanas, 3 semanas às vezes para fazer uma peça. Portanto, depois dá-se a minha saída, porque fui convidada para a Companhia de Dança de Lisboa como diretora, e aí sinto o espaço e o tempo para poder começar esse método de trabalho. Isso é importante também. E esse método de trabalho continua até agora, não é? Claro. E uma das coisas que eu sinto que me faz ainda estar jovem, entre aspas, de cabeça, de estar sempre a tentar descobrir ainda, ultrapassar, não cristalizar, é a relação que eu tenho de trabalho com os meus bailarinos. Porque eu tenho bailarinos dos 20 aos 50. E tenho novas gerações, meio, todas elas mais abaixo da minha, mas que me trazem coisas novas, perspectivas novas. E há algum tipo de corpo que procuras? Eu procuro mundos, universos criativos,
não é a pessoa. Claro que há uma energia, mas não tem a ver com o corpo em si, tem a ver com a cabeça. Com a cabeça, sim. E com a sua linguagem, não é? Eu procuro bailarinos que tenham uma linguagem própria. Não tem que ser uma linguagem comum, tem que vir, que me encontrar, e eu encontrá-los a eles. Mas essa partilha de cabeças, de onde é que estamos, como estamos, o que temos que mudar, o que temos de fazer, como cada um está, vai-me dando coisas muito bonitas e muito boas e acrescentando. Eu espero que acrescente a eles, sim. mas vai-me enriquecendo e modificando e transformando, continuando a querer avançar, e isso é lindo. E esses novos encontros com outro tipo de corpos e pessoas e informações de outros mundos, não é? Sim. Que também atravessaste, e não só na experiência de um corpo vertical para o chão, de uma experiência de uma fala que é respirada, não é? Há algum momento, e falas dos teus solos também, que são reveladores, isso certamente será uma pergunta que devem ter colocado algumas vezes, mas para mim é uma pergunta curiosa, porque a memória é engraçada, porque às vezes falha e às vezes também tem uma relação muito engraçada ou interessante com a realidade e ficção que o próprio corpo do indivíduo faz, não é? E fico curiosa sempre de perceber que memórias ficam deste percurso tão denso. Há um momento qualquer ou um trabalho que digas estava ali e fez-se um clique, houve uma coisa que mudou, senti uma mudança, foi no estúdio, e fico curiosa nesses percursos. Sim, é muito difícil para mim perceber um clique, porque pronto, ao longo desta conversa já percebemos que isto é toda uma formação completamente linear, não é? Sim. Que vai da criancinha, entra numa escola, depois está ao pé de uma companhia e ao pé de uma ópera, e depois que vai para o conservatório ainda a acabar, e entra numa companhia e começa a fazer o seu trabalho coreográfico. Claro. Portanto, isto são anos que se vão desenvolvendo. Sim. Cliques, é difícil haver esse clique. Teve a ver com os contextos? Há pessoas que, portanto, por exemplo, do Lars Lubovitch, esse grande coreógrafo, me ter dito: o teu trunfo são as tuas costas. E foi uma frase, eu fiquei assim: a tua carreira vão ser nas tuas costas. Eu já o sentia, sim, mas não assinado por Lars Lubovitch. Assinou, ok, papel passado. Eu, uau, e isto fica-te para o resto da vida. E acabas por perceber, sim, realmente faz sentido. As minhas costas são a minha assinatura. Sim. Depois, o Louis Falco, eu realmente começo a descobrir. Foi muito engraçado no Louis Falco. Ele fez a audição, as mulheres todas, na Gulbenkian, e ele diz: não se importem, soltem os cabelos. Eu tinha o cabelo mais curto do que tenho agora. Rapado, eu tinha o cabelo rapado. Disse assim: sim, pois uma fase não vou ficar. Claro. Não vou ficar, então soltei os cabelos, ele quer mulheres com os cabelos. Eu fiz o papel principal. Portanto, eu fiquei assim: uau, ok, não é o cabelo. Não é o cabelo, é o corpo. São mesmo as costas. Sim. E isso foi uma descoberta enorme. Mas realmente, ao longo, eu fui experienciando e fui trabalhando. Fui trabalhando muito. E da voz passando para a palavra. Sim. E percebendo qual era a bailarina ou o bailarino que eu sentia, é com aquele que eu vou trabalhar. E ao longo dos anos ir descobrindo, não houve assim grande clique. Sim. Há cliques sempre. Sim, quer os dizer, momentos em cada de revelação. peça, a propriedade privada, por exemplo, é uma das peças mais emblemáticas da minha companhia, que eu sinto que eu ali, não sei se foi para o tema, talvez o tema era o cinema, e para mim o cinema é a minha grande inspiração, não é a dança, não é o teatro. O teatro também gosto muito do cinema, é a grande inspiração. E realmente eu ali consegui perceber tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria estava ali. Sim. 20 anos depois voltei a fazer essa peça com outro elenco, e um elenco que achava que tinha descoberto muita coisa, e quando eu lhes mostro essa peça para fazer, eles: mas tu já estavas a fazer isto há 20 anos atrás. Eu: sim,
Pronto, ainda bem que agora já perceberam. Ainda vou ao tempo. E realmente era uma peça extraordinária. E depois houve um outro sítio que não é que fez um clique, mas que também fez a tal assinatura, que foi... eu tinha feito uma coreografia para a Graça Barroso, a Casta Diva, com a Montserrat, não era a Montserrat Caballé, na altura já era a Calas, porque eu passei uma experiência com a Montserrat Caballé, como podes imaginar, eu conheci muitos cantores, pronto. Sim. E eu estava no Coliseu, era uma vestal pequenina, com uma velinha, e a Montserrat Caballé, que estava ao meu lado, vira-se do púlpito, antes de cantar a Casta Diva, e dá um arroto, assim, e eu fiquei a tremer, que horror, que me ia tão mal educada. Não sabia na altura que ela tinha que tirar o ar do esófago para cantar, parte. Não é? Sim. E pronto, eu nunca mais me esqueci daquilo. Anos mais tarde, na Gulbenkian, um solo para a Graça Barroso, uma espécie de uma encomenda do Jorge Salavisa. Gostava muito de trabalhar com a Graça. Okay? Então eu lembro-me de fazer essa pequenina obra de arte do Bellini, que é a Casta Diva, essa área. E para mim só poderia ser a Montserrat Caballé. E eu disse, a Montserrat Caballé, nem pensar, tem que ser a Calas. A Calas, mas eu nem conhecia a senhora, quer dizer, conhecia a voz, claro, mas não a conhecia, não tive relação com a Calas. A Calas aparece 2 anos antes no São Carlos, 2 anos antes de eu ir para lá, portanto não a conheci ao vivo. Então eu faço, ok, quando ouço a primeira vez a Calas, percebo porque é que o Jorge Salavisa me fala da Calas, era maravilhosa. Sim. E então eu faço isso, e o Rui Esteves, da RTP, que fazia na altura os programas culturais, pede-me para eu, 2 anos depois, para eu continuar essas obras do Bellini, mais 3 ou 4 áreas do Bellini, e era o centenário do nascimento da Calas, penso eu. Sim. Mas dançado por mim. Então, eu mantive a Casta Diva e ia coreografar mais 3 ou 4 obras de Bellini também. A Sonâmbula, várias. E entretanto, tinha para aí 3 meses de trabalho, estava em Berlim, estava no Tanzfabrik, fazer o Tanzfabrik com a Rine Sopportar, e tinha ali uns tempos, fui para o estúdio, disse, ok, vou começar a trabalhar nisto. E eu ponho a Calas, começo-me a mexer e começo a pensar, não, eu vou estragar tudo. Não, eu já sei isto, não vou coreografar. Pronto, e na minha cabeça... O que é que era saber tudo já? Saber tudo, não sei. Era a sensação de eu pôr aquela música e o meu corpo queria fazer... estar no momento certo do sentir e não de o coreografar, não de lhe fechar a forma. Então passam os tais 3 meses, Tobis, câmaras, 7 câmaras, tudo, microfones, toda a gente, tudo ali sentado, programador, produtor, tudo. Então vamos ver a primeira. Eu tinha uma semana de filmagens, cada dia eu ia fazer uma área, ia filmar uma área. Um cenário do Nuno Carinhas, fabuloso, terra, assim, incrível, paredes enormes. E eles dizem, pronto, então podemos ver a primeira área. E eu digo, eu não tenho nada para mostrar, eu vou improvisar. Eles ficaram congelados. Não, foram fazer uma reunião. A sério? A sério. E eu assim, eu já estava quente, maquiada, tudo pronto. Então agora vão-se embora. Provocaste uma crise em estúdio naquele momento. Não, mas depois vieram-se, ok. Eu disse, pronto, então diga-me até onde é que pode subir, onde não posso subir. E assim foi uma semana mágica. Fantástico. Mágica. Um take só, um take. É maravilhoso. Foi assim um momento arriscado, obviamente, porque eu disse aquilo, mas um bocadinho a medo, não é? Sim. Mas foi até ao fim e Oliveira Costa começou a perceber, agora já percebi que tenho que pôr os teus microfones mais alto, a música da Calas mais baixa, porque tu tens uma respiração completamente contrária à música. Depois tenho, ainda bem que percebeste isto. E então foi um diálogo até ao fim maravilhoso. Pronto, isto para mim foi a grande experiência da minha vida, como bailarina e coreógrafa, portanto foram os dois juntos. Os dois juntos. Não é que se tivesse feito um clique, mas eu aí percebi a improvisação. Que há um poder. É uma coisa poderosa. É poderosa. Quando tu tens isso no corpo.
Esse estar no momento e só seguir exatamente essa intuição, não é? Que é o que eu trabalho, é como claro. eu trabalho com os bailarinos e filmo e depois digo, olha, é isto que eu quero. Claro, passam depois à fase dessa seleção. E falando agora de bailarinos, passando um pouco para outro campo, que é o pensar da companhia, não é? Tens uma companhia há muito tempo, como diretora, criadora, várias pessoas passaram por ti, pela tua direção. E olhando para Portugal, onde há cada vez mais, penso eu, talvez, bailarinos ou profissionais da dança, ou seja, mais freelancers, fica aqui uma pergunta. Eu também gostava de sentir também qual é a tua opinião, o teu sentimento em relação a isso. A noção de companhia, não é? De companhia de dança. O que é que faz sentido, ou fará sentido repensar esta ideia de companhia de dança? Sim, é uma pergunta. Também não é exatamente. Portanto, a minha companhia não é uma companhia como a Companhia Nacional de Bailado, que só existe uma, não é? Claro. A minha companhia existe como existe a Companhia Clara Andermatt, como existe a Companhia Paulo Ribeiro. Sim. O que faz sentido neste momento, para mim, é assim: esta companhia, felizmente, e não há muito tempo atrás, tem um espaço, não é? Espaço esse, dito pela em Câmara, Lisboa, não é? Um espaço na Câmara, em Lisboa, que é um palácio onde tem já três estúdios, várias salas, aquele jardim, uns jardins ótimos. Então, o que é que acontece aqui? É que é um espaço aberto à comunidade, e que não é só a comunidade da dança, porque é para o teatro, para artes plásticas, música, etc. Portanto, a companhia partilha o seu espaço. As residências são diárias. Portanto, nós anualmente constroem-se, criam-se ali centenas de espetáculos. De outros criadores. Portanto, há não só a partilha de espaço, mas um apoio, porque não é quase nada aquilo que eu peço para nos ajudarem a pagar a eletricidade. Depois temos a escola também, a formação, a parte de formação, o legado. Eu cheguei a uma certa altura, mais ou menos 2014, que eu comecei, também não tinha espaço para isso, comecei a perceber isto está aqui tudo confinado. Também, já agora esta palavra confinado. Sim. Está tudo fechado aqui nesta companhia, nos bailarinos que trabalham comigo, e eu preciso preciso que isto continue. O que é este método de trabalho? O que é formar este tipo de intérpretes, não é? Sim. Porque não é o intérprete que se forma no conservatório, nem na escola superior. É outro tipo de intérpretes, no meu ver. Portanto, esse lado da formação, e é uma formação que tem um curso, obviamente, com alunos do curso, mas que é aberta a alunos externos também, com ateliês de criação, com outros coreógrafos. Portanto, há uma abertura a outros coreógrafos. Há um pensamento do tal mundo que é preciso criar, portanto, as aulas de escrita, que é importantíssimo, de dramaturgia, portanto, há todo um programa, portanto, essa abertura para mim também é muito fundamental. E depois também o próprio apoio a criadores, que fazemos com o Festival Interferências, onde programamos, onde saiu a Gaia agora, não é? Fantástico. E que a Beatriz Dias também, a Marta Jardim, portanto, onde vamos apoiando em residências artísticas também e financeiramente. Eu vou coproduzir o próximo espetáculo da Gaia também, onde temos trabalho para a comunidade. Estamos a trabalhar agora com os reclusos do Lignon, que é um projeto parties. Para outro espetáculo. Que vou fazer também um espetáculo, mas que há todo um trabalho de empoderamento daquela gente, como é que eles saem dali, pronto. Portanto, a companhia, no ponto de vista de produção criativa, não é? De produzir espetáculos, não é uma ínfima parte, obviamente é uma parte muito importante, mas é uma das partes das atividades de investigação, de formação, de apoio aos artistas, etc. Portanto, neste sentido, eu acho que é uma casa aberta, portanto faz. E não só isso, eu estou lá todos os dias, a companhia está lá também, quando estamos a criar, porque não tenho, os bailarinos
continuam ainda precários, não é? E Sim. são freelancers, Sim. não estão a trabalhar, não têm um contrato de um ano inteiro. Mas a verdade é que passa imensa gente todos os dias naquela casa e onde pode comunicar comigo, qualquer aluno, qualquer bailarino está em constante audição no sentido em que eu vejo. Sim. Olha que pessoa interessante, quem é? Chamo, falamos. Claro. Portanto, é um espaço aberto e relacionado automaticamente com o profissionalismo, portanto, com uma companhia profissional, com bailarinos, nós fazemos apresentações também dos próprios alunos quase mensalmente ao público. Portanto, e é um espaço aberto, mais do que a maior parte das companhias não tem este espaço, nem a própria Companhia Nacional de Bailado. Era nessa perspectiva que eu estava a colocar a pergunta, não é? Falavas da precariedade, dos freelancers, não é? E fica esta questão, haverá necessidade, ou poderá haver necessidade também para criar outro tipo de espaços, um novo pensamento sobre companhias, ou seja, Exatamente, sim, mas isso sem dúvida, eu acho que, claro que depende das condições que tu tens, porque nós companhias, nós pensámos dezenas de anos, quer dizer, foram pelo menos 15 anos, sem espaço de trabalho. Sim. Portanto, sem espaço de trabalho, tu também não tens condições para poder dar esta possibilidade ou abrir a este pensamento de comunidade. Claro. Mas acho que neste momento a companhia faz todo o sentido. Esta partilha deste apoio do ponto de vista logístico, do ponto de vista do espaço e do ponto de vista financeiro também, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque se nós, quer dizer, se por acaso nós não existíssemos desta forma, havia muita gente também que não teria condições e não teria surgido mesmo. Portanto, acho que isso é uma mais-valia. Claro. Sim, a companhia como um lugar também de estrutura e também de partilha, não é? Exatamente. Onde há um coreógrafo ou há uma direção, mas há outro tipo de atividades que acontecem naquele espaço que vão comunicando. E criativas e com outros criadores, claro, não é? Claro. Não sou só eu, isso é muito enriquecedor. Inclusive quando nós temos residências que abrimos ao público e que depois temos conversas sobre o método de trabalho daquele criador, como é que chegou. Claro. Portanto, há muita coisa que vai acontecendo ali. Sim, e isso são coisas que vão acontecendo dentro de um espaço muitas vezes nem reparamos do privilégio que é estar nesse espaço onde há esses cruzamentos, não é? Daí também sentir que, por vezes, esta ideia de companhia pode ser repensada e renovada, não é? Exatamente. Não é estanque. Não, porque há uma ideia muito clássica e muito básica, se calhar, há a companhia do coreógrafo e é só isso que acontece, não há mais nada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Há que desconstruir um pouco essa ideia ou essa imagem, porque é mesmo o que falavas, uma construção de uma comunidade. De uma comunidade. E pensando também, a retrospectiva e do presente, no momento em que estamos na cultura das artes em Portugal, não é? E falavas agora também de novos criadores, da Beatriz, da Marta Jardim, da Gaia. Muita coisa modificou, muitos criadores novos foram aparecendo, outros contextos foram surgindo de programação, outros pensamentos, houve também uma outra articulação conceitual em relação às temáticas, à temática que estão mais na hora do dia, não é? Que estão mais quentes, não é? Mas, contudo, qual é o sentimento que tens em relação ao que poderia ser, ao que pode ainda evoluir, ou acontecer, ou fazer, ou transformar neste mundo que também pede muito de nós, não é? De criar rapidamente, de mostrar rapidamente, de circular potencialmente? Sim, esse é um dos grandes problemas, o rapidamente. Não é? Aliás, a minha saída, uma das razões da minha saída da companhia de repertório, que era a Gulbenkian, era exatamente o pouco tempo de trabalho, o tempo de investigação, de pesquisa. Portanto, eu agora, menos de 4 meses para fazer uma peça, não quero. Prefiro fazer menos com mais tempo, mais tempo de trabalho. Agora, realmente não está muito na moda, é esta velocidade que se espalha
Mas eu, por exemplo, tenho tendência mesmo que haja um projeto, por exemplo, o projeto Interferências, é ridículo o tempo que aquelas pessoas têm para fazer. Claro que pensam nas coisas antes, Claro. mas depois têm ali, pelo menos na primeira vez, 2 semanas de residência naquele espaço. Não quer dizer que não tenham trabalhado noutro sítio. E mais uma semana de pôr as coisas nos lugares certos e apresentação. Este ano já tentámos, começámos, é o Bruno Alexandre também que está comigo a dirigir, já tentamos que isso fosse mais alargado. Menos gente tivemos, porque depois também é uma questão financeira, não é? Sim, sim. Menos gente, mas dar mais condições e dar mais tempo. Outra coisa que é horrível, o Bruno Alexandre acabou de estrear ontem, não é? Sim, sim. Ele está há meses... Danças precárias, não é? Um espetáculo. E mesmo a própria companhia, a Companhia Algórias, minha companhia, tem dificuldade de ir a alguma digressão que não te peçam só um espetáculo. Portanto, é todo um trabalho que se faz de montagem de um espetáculo, que demora 3, 4 dias, para depois apresentar-se ao público só um espetáculo. A resposta é: não temos público. Não, a resposta não é não temos público, é temos que trabalhar no público. E que não podemos sempre dizer que é uma questão de formação, que isso é nas escolas. Claro que é nas escolas que tem que se trabalhar. Mas um programador tem... Pronto, a questão do programador é uma questão que se devia falar bastante. Porque? Por muitas questões que não concordamos, muita gente não concorda, não é? Claro. Porque parecem os donos da dança em Portugal, ou da dança por aí. Sim. Claro que têm grandes responsabilidades, mas eu sinto muito, porque como tu sabes, ando sempre em digressão neste país, sinto muito sempre aquela questão de o público não vem ver dança. Não, temos que trabalhar, porque o público vem ver a dança, porque por acaso vem, pois gosta imenso, sim, pois já não há hipótese de dizer ao amigo, porque o segundo dia nunca existe, já não é? Existe, sim. Mas há um trabalho que tem que ser feito, e tem que ser feito pelo programador. Claro que nós também já sabemos que as autarquias invadem os teatros, e não são programadores que não é que estejam à altura, são programadores que são funcionários públicos, ou não há programadores funcionários, não pode haver. Portanto, é uma ligação perigosa entre essa ligação o poder das local. autarquias, que é ótimo, porque as autarquias se injetam dinheiro nos teatros, sim. Mas, ou pelo menos, por exemplo, também acontece mamutes que se fazem neste país que depois não têm a consistência financeira para ter um programador, para ter um diretor do próprio teatro, para ter programação, para convidar pessoas. Portanto, fazer edifícios para nada, não. Também não para ter teatros onde é o vereador da cultura, que é o programador, também não funciona. Isso não funciona. Não funciona. Tem que haver, por exemplo, os ciclos são super importantes. O ciclo de dança, o ciclo de jazz, porque as pessoas sabem, ok, em junho vou não sei o quê. As pessoas sabem, as pessoas têm que ser organizadas. Ciclos muito mais do que somente a ideia do festival. Até porque a ideia do festival também funciona. Está ali no intermédio. Está no intermédio, sim. Mas também tem uma duração, às vezes, muito curtinha. Muito curta. Exatamente. E cria só ali um flash. Tu tens que saber o que é a programação do teatro do teu bairro. Exato. Não é? Sim. Tens que saber. Eu não posso ser tu que andas sempre à procura em todo o lado e já passou. Aí já passou, porque foi um dia. E já foi, já não posso ir ver. Já não... Pois, é complicado e é pena porque há imensa oferta. Pois, cada vez mais há novos criadores. Mais coisas e as coisas passam muito rapidamente. Pronto, depois tem a ver, vamos começar a falar nisso, mas um bocadinho com a política cultural. Que política cultural é que este país tem, não é? Sim. Que se fala muito agora das políticas culturais, não é? Exatamente. Mas não há uma continuidade, é sempre o começar de terra queimada. E depois há a continuidade, que isso é bonito nas tais companhias. Sim. Uma coisa positiva, não é? É que por exemplo, a minha companhia, como a do Paulo Ribeiro, vem desde 95 a fazer um trabalho. Claro que o Paulo Ribeiro sai e entra, é um bocadinho diferente, não é? Mas também tem o seu trabalho de formação, de investigação.
pronto, são polos importantíssimos. Sim, daí a minha pergunta anterior em relação às companhias e esta visão do que está a acontecer agora, porque há um querer de valorizar as artes performativas, a dança contemporânea de uma forma diferente, porque também há outros criadores e há esta velocidade que rola em conjunto. E cada vez mais nós nos cruzamos com a arte, com as artes plásticas, sim. com o teatro, com todas as outras áreas. Sim. Mas, por outro lado, é isso exatamente o que tu dizes. Há uma noção de tempo que vai nos consumindo rapidamente. Vai nos consumindo, sim, pois. E que Isso não nos dá espaço, não é? É preciso termos muito cuidado com essa questão do tempo. Que não é só na arte, é em todo o lado, não é? Sim, mas de certa forma a durabilidade é um espaço que não está a ser trabalhado com de tal cuidado. maneira que já faz parte da programação e das nossas cabeças, e eu não sou nada a favor disso e tento não fazer, que uma companhia dança ou um coreógrafo freelancer faz uma peça e pronto, e depois tem que fazer outra peça, e tem que fazer outra peça, e tem que fazer outra peça. Portanto, não tem tempo de respirar, de mostrar essa peça, de montar, ir montando repertório. Sim. E para ele próprio tu tens aí coreógrafos freelancers, tu gostarias imenso de ver a primeira peça que ele fez, ou a segunda peça. Depois, de repente, há uns ciclos. Sim. Há um ciclo Tânia Carvalho, então tu consegues ver as peças todas. Mas é uns ciclos, alguém, um maduro qualquer, que lá arranjou um dinheiro para fazer um ciclo. Sim. Mas devia haver essa possibilidade, essa exigência aos coreógrafos estarem sempre a fazer novas criações, não é? E conseguirem poder ir um bocadinho atrás, perceber quais foram as pontes, não é? E dar ao público a ver também e a perceber a evolução e esse crescimento e não estar sempre a ser empurrado para a frente. Sim. E falando de empurrar para a frente e do tempo, e o tempo que já devemos estar. Estamos quase a terminar este momento, este encontro, mas vem esta pergunta que fecha um pouco o programa, e falando de novos criadores, e depois de tanto percurso revolucionário, disruptivo, desafiador, que a Olga Roriz tem trazido e vai trazer ainda mais, o que é que a Olga também pode dizer de alguma forma, porque também os encontra comumente no espaço em Lisboa, no espaço da companhia, o que é que se poderá dizer de alguma forma a quem está a começar ainda, ou que ainda pensa começar um percurso nas artes performativas ou na dança contemporânea? Pois, eu tento nunca dar um ponto de vista muito negativo, mas sim de resiliência, resiliência, outra palavra, que também está na moda. Está na moda. Mas nós já somos resilientes há não sei quantos anos, décadas. Mas é essa disciplina também, resiliência e não perder o desejo, não é? A vontade, se ela existe mesmo, e sempre a tentativa de o fazer em grupo. Que acho que às vezes depende das pessoas. Há pessoas que são super obstinadas e, inclusive, as pessoas que estão à volta podem tirar do seu objetivo e trabalham muito melhor sozinhas. Mas a maior parte não. A maior parte precisa da energia do grupo. Portanto, eu insisto sempre, juntem-se, têm uma ideia, querem fazer uma coisa, vão buscar energias a outras pessoas, a outros lugares, insistam em se organizarem, tanto no papel, que é muito importante, e acreditar que se vocês têm mesmo alguma coisa para dizer, para fazer, isso é que vai conseguir vingar, porque o que interessa, eu acho que interessa é sermos diferentes, não é? Cada um de nós ser diferente, e é essa nossa diferença que vai fazer alguma coisa. E nós já somos artistas, já estamos salvos. O que eu costumo dizer, nós já nos salvamos. Portanto, há qualquer coisa já na nossa maneira de pensar. Claro que nós não somos diferentes das outras pessoas, mas há uma visão do mundo externo, uma visão do mundo interno, que estas utopias que nós temos, que nos faz ver as coisas de uma outra forma, que eu acho que nos salva de alguma maneira, e para além disso que vai salvar os outros.
Pronto, é como a peça do Autópsia, que era uma Sim. dança para salvar o mundo. Sim. Eu acredito mesmo nisso. É assim um bocado utópico, mas acredito que eu acredito que consegui salvar muita gente. Isso é ótimo. Só espero poder me salvar a mim também, mas acho que sim que tenho conseguido, apesar de muitas ansiedades. Mas sim, mas eu acho que esse espírito de conseguir transformar as coisas, perceber o que é que das dificuldades, fazer alguma força, mas não é da coisa pobrecinha, coitadinha, Sim, não. sim. É de conseguir ir avançar e acreditar no que se diz e agarrar. Sim. Pronto. Obrigada, Olga. Nada. Ficamos assim com esta força e a vitalidade transformativa, tanto dos outros como de nós próprios, porque já nos salvamos sendo artistas e acreditando na utopia. Até à próxima. Obrigada.